Aleatórias, assim, as coisas bem... coisas que não são usuais, não são comuns. Cavernosa. Fatos que não são comuns. E ele queria que eu falasse essas coisas. E vou fazer um podcast só com isso. Não quero não, porque eu não gosto muito de câmera e tal. Aí essa semana, é tanto que eu tava inovando, chamei ele pra gente fazer outro projeto junto, e ele chamou pra esse daqui. Beleza. E aí, agora, quando foi essa semana, eu comecei na 104, a gente colocando um informativo. Aí, eu disse, rapaz, a gente que tá com um projeto na 104 de colocar informativo a cada meia hora. Mas primeiro eu vou colocar de hora em hora. 15, 16, 17 e 18 horas. Depois, a cada meia hora, notícias na 104 de 1 minuto. Aí eu mostrei pra ele, ele disse, não, você tá falando muito assim, não sei o quê, fala sua voz normal. Mas não é, cara, é porque eu fazia Feedback, de manhã. né? Aí, mas tá aí. Então, assim, o podcast é um projeto que ele já tinha. Se você ele falar no disse, teu cenário do jeito que você tá falando aqui, ia ficar top. como desse jeito aqui? Desse jeito. Natural. Eu acho que sim, mas é como eu falo. Não. Na quarta-feira, nessa quarta-feira, depois eu vou passar para você Bora. escuta. Vamos começar? Sim, vamos lá, vamos começar, porque tudo tem que ter um começo e tudo tem que ter um fim, verdade. meio fim. Mas eu tava dizendo a outra. Aí ele dizia que você não queria aparecer. Eu disse, rapaz, a condição de Assis porque se você se esconder, você ainda vai aparecer. Porque o povo vai dizer, rapaz, não vi mais Assis, não vi mais Assis. Então, ou seja, na sua condição, hoje, no posicionamento que você vive na sua vida, você não tem, nem que você não queira, você aparece. Realmente é um fato. E até mesmo porque as redes sociais fazem você aparecer de uma forma ou de outra, seja no campo pessoal ou na linha profissional. Né? Se ele se esconder, as pessoas começam Não a tem dizer, como. rapaz, Assis, aí pronto, é que você vai aparecer. Então, Vamos lá. O assunto aqui não sou eu, vai ser você. Então vamos falar de você. E aí, bacaninhas, tudo bem com vocês? Mais um podcast sem assunto no ar. E aí, Cis, como é que tá? Ótimo, melhor do que bom e mais do que ótimo. Estamos aí. Semana muito boa, muitos convidados para o podcast. E antes, pessoal, olha, aí ao lado, logo abaixo aqui da telinha, abaixo de Watson, você tem o inscreva-se. Não precisa digitar nada, é só clica no Não precisa sininho. botar o CPF, não, é só clicar e já tá inscrito no canal. Clica no sininho, que toda vez que tiver um app novo, aí você é avisado. Aí Um vai EP, assistir. app não, app é aplicativo. Um EP de episódio. Um EP de É episódio. porque eu tô falando abreviatura E mesmo. você que A não abreviatura gosta de nos assistir, mas gosta de ouvir, vai lá no Spotify, Deezer, Amazon, qualquer plataforma de streaming de áudio, né? Você vai nos ouvir lá. Quer dizer que nós estamos em todas essas paradas, Estamos em tudo que é canto. nos Bacana. hit parades. Tá bom. Nós estamos... Peraí, antes de começar, de apresentar a nossa convidada, queremos agradecer a Mara Personalize. Maracari Canecas. Canecas. Pessoal, ele vai colocar, tu coloca o arroba dela, né? Colocar. E pessoal, segue lá, porque tem tantas novidades para presentes, coisas diferentes que você quer dar de presente. Da caixinha bonitinha. E ela entrega aqui no Alto Rodrigues. Ela entrega aqui no Alto Rodrigues. Todo o Brasil ela entrega. Sim, todo o Brasil. Só para lembrar que chega rápido no Alto, porque é de Natal. A pessoa é da região, mora em Natal, uma empreendedora, ela e o esposo, gente legal, assiste o podcast, gosta do podcast, e aí presenteou a gente com isso daqui. Futuramente nós vamos ter presente para os convidados. Eu fiz esse stand dizendo que por enquanto o convidado vai levar não. Por enquanto, convidado, não se preocupe. Essas canecas, elas são higienizadas. Tem um rodízio de canecas, né? E tem várias. Nós temos aí umas 8 aqui no estoque, mas não podemos dar porque esperamos também depois fazer uma mesa redonda ou comprida, retangular, com convidados ao vivo. Muito bem? Ao vivo vai rolar, viu? Vai. Vai rolar. Não vai? Aquele convidado do Diamante poderia ser ao vivo, mas a gente poderia jogar para sexta-feira? Não, ao vivo vai, quando tiver pronto, o esquema tiver tudo organizado, a gente bota ao vivo. Relaxa. Então, vai dar certo. esse próximo convidado eu não vou trazer amanhã. Aí faça o que o seu coração mandar. Era bom ao vivo com 2 convidados, né? Vai Assim, dar 2, certo. 3. Mas quando for fazer ao vivo, a gente traz ele de novo, traz a bacaninha lá. Deixa eu de novo. perguntar uma coisa. A nossa convidada aqui, a gente tá deixando ela à vontade aí, mas deixa eu te falar uma coisa. Por que é que esse mistério seu, essa coisa sagrada pra gente fazer uma coisa ao vivo? É porque você não... eu só gosto de fazer as coisas organizadas, você sabe. Sei, sim. Então. E onde é que tá desorganizado o negócio aqui? O equipamento, bacana. Você não levou o que eu pedi, eu viajei e esqueci de levar.
Tá bom. Fumo. Vamos lá. Muito bem. Apresento nossa convidada. Gostaria que ela ficasse à vontade de se apresentar com o arroba, para que todo mundo possa seguir. Arroba. Vamos lá. Primeiramente, agradecer, né, o convite e aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês pela iniciativa. Já assisto vocês e fiquei até surpresa com o convite. Então, deixando aí o meu arroba Kelvia Kalene. Segue Kelvia lá. Kalene. Tem aí, e pode seguir lá ela. logo mais vocês vão ver o que é que vocês vão encontrar lá nesse arroba. Pessoal, a Kelvia, ela é coach. E o que nós vamos falar justamente sobre o que ela é, o que ela faz. Ela sendo coach de quê, para quem, que público, né? E vamos começar como é que você se descobriu que tinha essa aptidão, né? Vamos falar um pouco de tudo aqui. Começa pelo começo. Vamos lá, começando pelo começo. Como é que tudo começou? Porque não existe assim uma pessoa dizer assim, meu filho, o que é que você quer ser quando crescer? Coach. Não existe, menino. Então, como surgiu? Vamos lá, começando pelo começo, quando eu era ainda uma criança, o que é que eu idealizava? Eu pensava em Não ser... quando era pequena, né? Quando era criança. Pequena eu ainda sou, não mudou não esse status. A diferença foi pouca. Mas, quando eu era criança, uma jovem criança, o que eu idealizava era o quê? Ser professora. Eu admirava, eu vislumbrava isso. Mas o tempo foi passando, adolescente, comecei a ver o que os professores sofriam nas salas de aula. Aí rapaz, eu não quero isso para minha vida, não. Uhum. E aí, mas eu sempre tive vontade de trabalhar com pessoas, organizando as coisas. Eu sempre gostei dessa área. E aí, comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. As necessidades da minha família me levaram a isso. E eu trabalhava em diversas coisas. Por exemplo, vender din-din lá no Ceará. Eu sou cearense, natural do Ceará. De onde? Sou do Limoeiro do Norte. Terra boa, Limoeiro do Norte, eu tô muito lá. Aí, o que acontece? Vender din-din, pastel. Cuscuz, não. Não, cuscuz eu nunca vendi, não. Já Mas comi gosta. muito. Mas vender eu nunca vendi, não. Acho que era por tanto eu comer, eu não queria vender, não. Eu queria comer. Porque cearense sem cuscuz não é cearense. Não, tem que ter o cuscuz. E aí... Nordestino, né? Não, mas lá faz parte do... Eu acho que se tiver uma refeição que não tiver cuscuz, eu acho que não é refeição. Não, verdade. Sim, desculpa. Pode faltar o feijão, mas o cuscuz não. E aí, o que acontece? Eu trabalhei nisso... E panfletagem, mesmo de menor, na época não havia essas fiscalizações que tem hoje. E aos 14 anos eu tive a minha primeira oportunidade como jovem aprendiz. Que bom. E aí iniciei na jornada em empresas privadas. Iniciei meu trabalho como jovem aprendiz no Banco do Brasil e lá fiz esses trabalhos de atendimento ao público. Na época, estava no auge daquela questão dos empréstimos consignados e tudo. Então, assim, foi um dos meus maiores desafios e grande oportunidade de aprender a lidar com pessoas. Por quê? Porque o público eram pessoas já com uma idade mais avançada, que tinha, às vezes, até uma certa dificuldade de entender o que você queria falar. Às vezes, chegava, queria que resolvesse logo. Muitas vezes, tinha dificuldade para... Quando não dava certo, aí queria que desse certo. E aí tem que se desdobrar para... E ali, uma das coisas que eu senti dificuldade eu não fui devidamente preparada para fazer aquilo, que é o que hoje, dentro do que eu executo como profissional hoje, é uma das coisas que eu digo muito para os meus clientes, futuros clientes, para quem é empreendedor, empresário, nem que seja uma vendinha na calçada. Independente do que a pessoa vai fazer, do que ela prepare ela para fazer o que ela vai fazer. Para que ela possa fazer da melhor maneira possível. E aí você teve que aprender na tora. Tive que aprender. Na marra. Tive que aprender. A orientação que eu tinha independente de qualquer coisa, o cliente tem razão e trate bem. Tem esse detalhe. O cliente tem sempre razão e trate bem. Tapete vermelho. E trate bem. Se algum cliente sair daqui insatisfeito, você já sabe o resultado. Aí, tinha estímulo melhor e mais do que esse. Naquela época eu não encontrava, verdade, não. Era o medo de perder a oportunidade. Então, ali eu fui buscando. Na época, eu não tinha acesso à internet para
como hoje você quer como se relacionar melhor você vai no YouTube, no Google, você ali encontra inúmeras dicas. Naquela época não, era Sim. vai, faz e pronto. E Faça o que seu coração mandar e pronto. mas era bem assim mesmo, faça o que seu coração mandar e Pronto. Kelvin, hoje você exerce essa linha, é uma coach e trabalha para várias empresas. Eu sei que você tem contratos e exerce sua função em várias regiões. Qual é o nicho de profissionais, de empresas que mais buscam os seus serviços? É a linha de comércio? É empresas ligadas ao setor eólico? É da indústria? Qual ramo? é bem diversificado. Na verdade, não tem um nicho específico que venha buscar. O critério é, você quer se desenvolver? O que é que não está saindo como você gostaria? E quando a empresa identifica isso e ela busca, ela percebe que sem a ajuda de alguém que tenha o conhecimento, né? De um profissional, ela pega a oportunidade e agarra. Claro, eu faço um mapeamento para ver se aquela empresa realmente está preparada para receber as ferramentas que eu aplico. Vamos dizer que eu sou proprietário de uma empresa de um produto, aliás, de um serviço terceirizado da Petrobras. Né? Vamos dizer que eu trabalho na linha de manutenção. Tem o pessoal da linha de manutenção de gasoduto, de oleoduto, de limpeza aos redores, aquela turma, né? E aí, como é que você chegaria para me convencer que seus serviços são importantes, são necessários para a minha empresa? Como é que você age? Como é que você faz? Primeiramente, você vai me procurar. Eu vou lhe perguntar, por que você me procurou? O que é que está acontecendo na sua empresa para que você venha procurar a minha ajuda? Por que você acredita que eu sou a pessoa certa que posso lhe ajudar? E outra, qual é o resultado que você quer atingir? Aonde você está querendo chegar? É muito importante... Mas digamos que eu não lhe procurei e você viu em mim um cliente em potencial. E você me fez uma visita. Você já aconteceu isso? Você visitar uma empresa e oferecer seu serviço? Já. Então, por exemplo, você sabe que eu tenho uma empresa que tem vamos dizer, 200 funcionários, 150 funcionários, que eu daqui a pouco, depois eu vou entrar em contato com os amigos que têm empresas com 100 e poucos funcionários que são dessa área e que não sei se eles já levaram pessoas com a sua habilidade nessa área para poder maximizar o trabalho e o rendimento da equipe. Como falar, eu vou atrapalhar aqui um pouquinho, só para deixar entender o que ela faz com sua pergunta. No caso, a pessoa da dona da empresa, ela vai perguntar se os funcionários estão obedecendo a ela. É um dos critérios. Talvez não dessa forma, mas me diga uma coisa, eu estou vindo aqui porque eu gostaria de lhe perguntar, seus funcionários estão rendendo o que você gostaria que rendesse? A sua empresa está dando os resultados que você gostaria que desse? É assim que você chega? Assim, eu vou perguntar. Essa é formal. Sim, Você está conseguindo obter o que você espera da sua equipe? Porque, explicando melhor, como coach, eu sou coach integral sistêmico, existem diversas metodologias, diversos tipos de coaching. A metodologia que eu trabalho é o coach integral sistêmico. E o que é basicamente, isso, o coach integral sistêmico? Vou explicar agora. O que seria isso? O coach integral sistêmico, ele trabalha todas as áreas da vida. Nós enxergamos o ser humano baseado em 11 pilares. Que para a pessoa ter bons resultados, alta performance, ela tem que dar atenção na vida a esses 11 pilares, que são eles: espiritual, a sua conexão com Deus que você acredita, sim, que independente de religião, cada qual com a sua crença. Aí vem o pilar parentes, que engloba o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Relacionamento conjugal, que é você e o seu pai, sua digníssima, o digníssimo. Filhos, para quem tem filhos. Isso aí faz parte da sua pauta de
de introspecção para o pessoal que você vai conversar? Ou é Eu uma coisa que você... eu não chego abordando isso, mas eu trabalho isso Sim. também. Ah, tá. Além do pilar filhos, aí vem saúde, servir, financeiro, intelectual, profissional e emocional. Porque se você levar como consideração de que você tem uma larga, por exemplo, largo campo para semear e colher, se for levando em consideração essa linha do lado familiar, relacionamento com pais, filhos e pais, eu acho que você vai começar a dar certo, porque está um desmantelo geral. Aí, porque... Mas aí é onde entra. Você como líder dentro de uma empresa, como eu ia falando, existem várias metodologias de coach e existe coach de várias coisas. Qual é o nicho específico que eu trabalho? Eu trabalho com desenvolvimento de empresas, especificamente com a liderança. Porque é onde parte as decisões, é onde parte o direcionamento, é onde dá o start em tudo. Quando vai contratar alguém, passa por quem? Pelo gestor, pelo líder. Quando vai direcionar uma tarefa, é quem? O gestor e o líder. Aí, por que é importante? Porque, Kelvin, o que é que tem a ver o que ele vai fazer dentro da empresa com lá os pais dele, os filhos? Se você não se relaciona bem com as pessoas dentro da sua própria casa, que consideravelmente são as pessoas mais importantes da sua vida. Sim, seus pais, seus irmãos, seus filhos. Você vai se relacionar bem com quem? Ou seja, vai precisar de uma nova educação. E aí, às vezes, até acontece. A pessoa pode se relacionar bem por um período por questão da educação, porque sabe que trate bem, senão rua. Aí, o que acontece? Mas, a partir do momento que vier uma situação que tira aquela pessoa do controle, ela vai externar tudo que está dentro dela. E aí é onde acontece os conflitos e começa toda... Então... e o que é que tem a ver pela saúde? A saúde, a única pessoa que pode cuidar da sua saúde é você mesmo. O médico, ele não vem na sua casa lhe atender, a menos que você chame ou, se você não se dispor, aí no consultório dele e dizer o que é que você está sentindo. Então, se você não tem compromisso de cuidar de você mesmo, qual é a garantia que você vai se importar com alguém? Sendo que a liderança, você é a pessoa que inspira, se preocupa com as pessoas, busca extrair o melhor das pessoas para que atinja o melhor resultado. A liderança é isso, mas muitas pessoas pensam que é o cargo. Kelvin, diante do que você me fala aqui, diante do que você está falando aqui para a gente, me leva a imaginar o seguinte. Então, vai ter, posso estar errado, vai ter duas vertentes e duas linhas de trabalho sua como coach. Uma para os líderes encarregados da empresa e para os da mão de obra final. É assim? Tem isso? Existe. O trabalho é diferente, né? A mentalidade que vai ser desenvolvida no líder não é a mesma que vai ser desenvolvida no liderado. No líder, vai buscar desenvolver a habilidade de se conectar melhor com os liderados, de desempenhar e desenvolver as habilidades que é necessária para ele impulsionar essa equipe. Nos liderados, a abertura da mentalidade deles serem liderados por aquela pessoa e desenvolver as habilidades necessárias para que eles possam conectar com o líder e gerar o resultado que a empresa precisa. Então, se a gente pudesse traçar agora um projeto de trabalho seu, aqui uma pauta, primeiro você teria que ter um trabalho com o proprietário, o empresário-chefe, trabalhar com ele um projeto do que você pretende e se propõe a fazer, daí trabalhar... Do que a empresa precisa, Sim. né? Onde a empresa quer chegar, o resultado que ela quer atingir. Aí daí trabalhava com os encarregados, os líderes, e depois com os liderados. É mais ou menos isso. Agora, uma pergunta que eu quero encaixar nisso. Pelo que eu vejo, o seu trabalho diante de uma empresa para acontecer um objetivo não seria só com uma palestra ou uma sessão. Seria um projeto de várias coisas. Seria assim? E depende do que a empresa está querendo. Existem treinamentos em company que é treinamento de um dia. Eu quero apenas uma palestra. Sim. Mas aí qual a palestra motivacional e tal? Né? Que, na verdade, quando me chamam, dizem assim, eu quero que você dê uma palestra motivacional. E aí? Aí eu pergunto, qual o motivo?
Qual o motivo da motivação? Porque a motivação, o que lhe motiva a querer trazer motivação? O que é que você acredita o que é que leva você a pensar que a sua equipe está precisando de motivação? Isso. Porque o que é que eu, como coach, qual é o meu papel? Vamos dizer, aí você chega para mim e diz assim, você tem uma empresa, eu quero saber por que é que você quer motivar. Eu digo, rapaz, é porque tenho aí, por exemplo, uns 50 funcionários, um dia eu peguei, e fica um remanchando para começar a trabalhar, o outro catucando, vamos embora, fica umas brincadeiras, os caras contando piada, um catucando o outro, aquele negócio todo, e fica remanchando e não rende. Aí você iria ver que o quadro da empresa está um negócio meio relaxado. Você alguma vez já ilustrou ou passa essa ideia aqui numa empresa, quando o dono está correndo, o que vem na seguida como líder, ele está andando, e aí os liderados estão sentados. Se o proprietário ele estiver andando, o que vem na gerência está sentado e os lá da ponta estão deitados. Mais ou menos assim. Então, ou seja, quem está na ponta tem que se desdobrar mais, dar uma velocidade mais, uma dinâmica mais, para poder ter um resultado melhor. Tem mais ou menos isso? Faz parte disso aí? Como é que é? Na verdade, a empresa é reflexo do líder. Uhum. Se existem funcionários brincando, fazendo algo que não está dentro do contexto do que ele quer, no fundo é porque, de alguma maneira, por ação ou por omissão, ele está permitindo. Sim. Aquela algazarra, aquela baderna dentro de um ambiente de trabalho. Por ação ou omissão, ele está permitindo. Porque, como proprietário, a primeira coisa que eu pergunto, como é feito o processo seletivo da sua empresa? Você participa de processos seletivos? Eu faço processos seletivos. No caso, você tem uma empresa e quiser contratar você para selecionar um funcionário, Sim. você faz esse trabalho. Você faz o quê? O trabalho psicológico, de avaliação psicológica, de Eu comportamento? faço o trabalho de analisar o perfil comportamental certo para a vaga certa. Mas você é daquelas que manda desenhar um árvore? Não. Se você fosse um animal, você seria o quê? Tem isso também? Não. Eu Na entrevista de emprego, o cara disse, Não. se você fosse um animal, você queria ser o quê? O cara disse, rapaz, eu queria ser um cachorro, não presta não, violento. Não. Já participei de processos seletivos dentro dos meus 15 anos de experiência dentro aí da área de empresas privadas, já participei de processos seletivos que eu fui submetida a isso. Mas, assim, dentro da metodologia que eu trabalho, a linhagem não é essa. Primeira coisa que eu preciso saber, o que é que, como dono da empresa, como proprietário, ou se for um gerente que esteja, um diretor, quem está iniciando, está necessitando, abriu a vaga e está solicitando ali aquela contratação. Fazer o quê, né? O que a pessoa vai fazer? A pessoa vai trabalhar com o público, atendendo, certo? Dentro do que você acredita que essa pessoa vai fazer, o que você acha que ela tem que ter? Quais são as habilidades? Ela tem que ser uma pessoa comunicativa, ela tem... E aí a pessoa vai me trazendo, eu preciso... De repente ele não vai saber dizer como é as habilidades, mas ele vai dizer o que é que a pessoa tem que fazer. Tem que ser uma pessoa organizada, não pode ser uma pessoa muito... Pode deixar aqui que tá ok. Não pode ser uma pessoa que seja desatenta, eu quero que seja uma pessoa que cumpra planejamentos. E cada ser humano tem um perfil comportamental e vai agregar a um trabalho certo. Muitas vezes o funcionário que não está rendendo tão bem, não é porque ele seja um mau funcionário, ele só está no local errado. E aí o que acontece? A partir do momento que eu vou saber quais são as habilidades, as necessidades da vaga, aí eu vou procurar as pessoas, mapear quais são as pessoas que vai se encaixar naquilo ali. Um dos critérios para uma empresa ter bons resultados é pessoas certas, nos lugares certos e pessoas erradas fora da empresa. Se não é a pessoa certa, eu já escutei de proprietários dizer assim, fulano não era mais para estar aqui. E aí? Aí eu pergunto, então o que ele está fazendo aqui? Uhum. Não, por causa disso, porque é pai de família, não sei o quê, não sei o quê. Mas não é casa de caridade. Aí é onde entra. A empresa é reflexo da maneira como o líder vai agir. Sim. Quando geralmente já me fizeram uma pergunta assim, como eu sei se é o momento certo de demitir uma pessoa? É uma dica para quem é empresário, para quem
tem alguém que não está saindo dentro dos Ah, conformes. Uma dica de graça aí, viu? Vamos lá. A pessoa não está saindo como você espera, não está gerando o resultado que você quer. Faça a seguinte pergunta. Hoje, se eu abrisse um processo seletivo, eu contrataria essa pessoa? Boa pergunta. Sim, a pessoa se faz essa pergunta. Ah, né? o dono, O dono. Eu como líder, como Uma pergunta de empresária, retórica, né? eu faço essa autorreflexão. Se fosse hoje, eu contrataria essa pessoa? Boa pergunta. Se não sei, demita. Porque na dúvida, quando se Não trata... ultrapasse. Porque é o seguinte, Na dúvida, não o que é ultrapassa ninguém. o que é que eu trabalhando como líder, mas eu não posso deixar de abranger a importância de que uma empresa, ela tem que ter uma função. Você pode trabalhar vendendo água, vendendo cuscuz no potinho, sopa ali na calçada. Pode ser uma empresa de micro a grande porte. A função de uma empresa, embora seja atender bem os clientes, levar o melhor serviço e tudo, mas a função de uma empresa ela tem que ser gerar lucro. Porque a empresa sem lucro, ela acaba padecendo necessidades até chegar ao ponto dela deixar de existir. É porque o empreendedor, ele começa já dentro de casa, né? O empreendedor, ele não é só um administrador. O empreendedor, ele pode observar que dentro da casa dele, ele pode empreender. Ele pode não gerar lucros, não é uma empresa que gera lucros, mas pode gerar dívidas. Se ele pode gerar dívidas dentro de casa, ele pode administrar a ponto de haver saldo positivo, que é um lucro. Levando para o lado da empresa, você tem uma finalidade de mostrar que a empresa precisa dos seus serviços para sobreviver lucrando, né? Que você vai maximizar, pelo que eu estou vendo aqui, o trabalho da coach, no seu caso, é maximizar a mão de obra que tem lá dentro. Ou seja, se estão produzindo um X, você vai com a intenção de aumentar para 2 ou 3X. Para isso, basta fazer um processo de um projeto junto com o proprietário e saber o que é que ele quer, o que é que ele pretende, qual é o objetivo da empresa Um processo dele, de né? reciclagem, né? Vai depender do objetivo que ele quer. Quando terminarmos aqui atingir. o podcast, pelo menos eu já tenho aqui uns 2 nomes aqui que eu vou lhe indicar e eu vou fazer questão de ligar para eles, para o seu trabalho. Eu tenho plena certeza, pela conduta deles, eles não têm, sofrem problemas justamente com essa coisa de deixar o pessoal à vontade, de colocar liderança, até mesmo porque eles são pessoas muito bem à vontade, pessoas e seu trabalho vai ser muito útil lá. Nesse seu contexto de trabalho, nessa sua performance toda, você enfrentou algum problema de resistência, de mostrar um projeto e você tem alguma situação assim delicada que você enfrentou? Sim, várias. Diariamente. Por exemplo. Por exemplo, hoje, o que leva as empresas a fecharem? Primeiro ponto, prepotência e arrogância. Da parte de? Da parte da pessoa que está à frente. Achar que não precisa de ajuda. Sim. E muitas vezes, o que acontece? Eu tenho uma empresa que presta serviços, mas muitas vezes o empresário, alguns não me veem como uma empresária e acha que eu tenho que ter uma empresa no mesmo ramo que ele para saber levar a solução para a empresa dele. E aí olhar e dizer, não, você não entende não, você não sabe como é não. Achar que você não tem know-how porque você não é do ramo. Porque não é do ramo, só que aí o que acontece? É o mesmo que acontece às vezes dentro de uma empresa. O que acontece? Muitas vezes, o bom empreendedor que tem a ideia, que acende lá a luzinha, a eureka acende, nem sempre ele vai ser um bom gestor. Ele pode ser a pessoa que vai gerar ideias. Mas eu até coloquei uma frase numa parceria que eu fechei, que se você quer ir longe, se você quer ir até uma certa distância, você vai só. Agora, se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Eu tô lembrado onde foi Pois uma parceria com uma pessoa que eu fechei, que eu reconheço que para ir mais longe, eu preciso agregar para mim pessoas que têm um conhecimento, que o meu conhecimento é muito raso nisso. E entender que eu não sou obrigada e nem preciso saber de tudo.
Eu tenho que buscar ser especialista em algo onde eu quero gerar transformação na vida das pessoas, ter o conhecimento básico para entender, é disso aqui que eu preciso para performar mais. Muito bem. É disso aqui que eu preciso para ir mais longe. E aí você vai, conhece os empreendedores da cidade e faz uma conexão tipo assim, eu e o Watson, que estou precisando de serviço na parte de mídia social, e aí eu e o Watson fechamos uma parceria contratando os serviços dele. Por quê? Porque eu quero obter mais resultados. Você tá me escondendo, João. Você tá ganhando dinheiro por trás de mim. Ei, Você preste atenção, Ei, que semana passada pra cá você tá me distratando muito, viu? Eu tô só juntando. Agora, olha aí, a cobrança em público. ei, Cadê ele tá guardado? ei. E aí, é onde entra a questão, você reconhecer que você não precisa saber de tudo para ser bom. Sim, sim. E não ter a vaidade de querer mostrar para as pessoas que, tipo, eu tô aqui por conta disso, disso e disso. A vaidade, ela vai destruir, vai trazer resultados altamente negativos, porque muitas vezes, uma das coisas que é bem comum, o empresário, ele, para manter um padrão, para comunicar sucesso, que algumas pessoas, a questão de sucesso é muito relativo, o que é sucesso? Para algum sucesso é andar num carro X, ter uma casa X, para outros já é poder viajar com a família, é muito relativo. Mas para demonstrar que tem resultados, começa a viver um padrão para comunicar isso para as pessoas, e onde às vezes se preocupa tanto que alguém vá saquear a empresa dele, ele mesmo está saqueando. É complicado. Tirando, Muito interessante. desviando o dinheiro para manter um padrão e a empresa dele lá A sangue e suor da galera lá. E a empresa dele próprio. e a empresa porque desfalecendo. A empresa porque desfalecendo. quando É uma quebrar- questão de tempo. É. quando quebrar, Eu a conheço questão do pessoas tempo. assim. Kelvin, deixa eu te perguntar, essa é uma questão muito pessoal. Essa sua atividade profissional como coach, ajudando outras empresas, no seu campo pessoal, lhe ajudou de alguma forma? demais. Por exemplo? Por exemplo, eu trabalhei 15 anos dentro de empresas privadas. É como eu relatei, eu comecei como jovem aprendiz. E ali fui galgando os passos, subindo a escada. Quando eu encerrei minhas atividades, eu era líder, eu era gestora da unidade e, por incrível que pareça, só tinha eu de mulher no ambiente liderando vários meninos. E aí, o que acontece? Isso me fez ver por que eu não tinha os resultados que eu almejava ter na época em que eu era líder. Por que eu não tinha tanta performance na minha liderança? Porque os conhecimentos que eu tenho hoje me faz fazer uma linkagem. O que eu não fazia certo com o que eu fazia certo. Ah, isso deu certo porque eu agia dessa maneira. Ah, isso deu errado porque era dessa maneira. Isso me trouxe a questão da autoridade de saber. Eu sei de como é esse caminho. E esses conhecimentos me fez viver acredito que a maior transformação da minha vida. Quando eu encerrei as minhas atividades, eu pedi demissão, porque eu já não sabia mais lidar com a situação. É igual na guerra, quando levanta a bandeira branca. E eu levantei a bandeira branca para uma das coisas que eu mais amava na minha vida. Primeiro lugar, Deus. Segundo, aqui na terra, meu filho. E depois, era um pensamento e uma atitude disfuncional, mas eu amava mais o meu trabalho do que a mim mesma. Ao ponto em que eu tive um câncer raro, e mesmo doente eu ia trabalhar. Quanto Porque eu tempo tinha você em lutou mente, contra o câncer? passei 2 anos em tratamento. Mas o que quase me fez... Quantos anos? Eu tinha 28 anos quando eu tive o câncer. Como é que você, quando você recebeu a notícia, como é que você administrou? Qual foi o impacto na sua mente, na sua cabeça, no seu comportamento, no seu trabalho? Para você ver o que é como isso impactou? O que é um comportamento disfuncional. O que é uma mente fora do lugar. Como primeiro a mente fraca, né? É o primeiro impacto. E agora, como é que eu vou trabalhar? Sim.
Até mesmo porque isso não é uma dor de cabeça. Aí o que Não é uma acontece? dor de cabeça no cinema, não é uma simples Mas- dor de cabeça ou um resfriado. O que é uma mente disfuncional? O foco, tipo, em trabalhar seria a última coisa. Se eu não tivesse saúde, eu não ia conseguir nem nada. E aí é onde entra. Quantas pessoas, às vezes, vivem um resultado negativo porque está direcionando o foco para a coisa errada? A intenção é certa, Sim. mas está focando na coisa errada. E aí era o que estava acontecendo comigo. Eu recebi o impacto de um Como é que você câncer. descobriu? Eu cheguei em casa da academia, fui abaixar, apoiei o pé para ligar uma torneira, que estava faltando água no dia. E o meu pé deu um estalo bem forte e eu não consegui mais colocar o pé no chão. Passei a noite inteira com o segundo dedo doendo e ficou todo preto. E no outro dia fui fazer raio-x e aí teve um médico, e médico passando para médico, e olha isso aí, olha isso aí. Aí teve um que foi até no Hospital Tarcísio Maia, porque no particular o médico desconsiderou, disse que estava tudo normal, só que não estava normal, eu estava passando mal de dor a todo instante. E aí o que acontece? O médico olhou para mim e disse, você sabe que você está com tumor, né? Aí eu, não, sei não. Ele disse, tá, você está com tumor, não posso dizer se é maligno, não posso determinar seu tempo de vida, mas é um tumor, procure um oncologista ósseo. Aí eu, tá. Foi através de que? Por contraste, exame por contraste? Ou E aí simplesmente uma eu radiografia? fiz uma... Aí, para ter a certeza, eu fiz uma ressonância com contraste e tudo. E aí foi quando veio o diagnóstico, fiz exame de sangue. E aí foi quando começou toda a jornada. Poxa. Só que aí é onde E você já estava em plena função? Casada e mãe? Já não. Mãe, meu filho tinha 4 anos de idade. Que loucura. E detalhe, com uma criança, o meu filho é uma criança especial. Meu filho tem autismo É mesmo. e tem TDAH. Então, assim, ele requeria muito mais atenção de mim do que uma criança requer muita atenção. Então você, começando a sua carreira profissional, ingressando, galgando melhor situação, casada, com filho especial e de repente estoura uma questão do câncer. Você acha que essa sua linha de trabalhar com o lado psicológico, o lado mental, comportamental das pessoas foi essencial nesse momento? Na verdade, na época, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Foi justamente essa dor, esse problema que eu passei que levou eu a me direcionar a buscar ter conhecimento. Eu já tinha formação em administração, já tinha formação como auditora da ISO, fui auditora em processo de certificação de ISO, em empresas que eu passei e tudo. Ocorreu toda uma história, mas o que me levou a buscar ser melhor como pessoa e profissionalmente foi a minha maior dor. Sim. Porque por mais que o diagnóstico do câncer foi impactante para mim, foi um processo difícil, fiquei sem andar, me senti só, é nesses momentos que você se revela se você realmente tem amigos ou não. E me senti muito só. Minha companheira era meu filho e Deus. E minha mãe que ia lá para minha casa para cuidar de mim. Complicado. E aí o que acontece? Mas isso não foi ainda a parte mais difícil. Qual foi? A depressão. Diante de toda a circunstância. Na verdade, eu já estava e banalizava, achava que era o estresse do dia a dia do trabalho. A sobrecarga. Foi por isso que você Sobrecarga. pediu demissão também, não? Eu pedi demissão porque eu já não estava mais Mas isso conseguindo lidar com minha vida. Eu tentei suicídio. Então, Como é, rapaz? tudo era uma bola de neve de ansiedade e tudo, e chegou você até Eu- tentar suicídio? Eu me recuperei do câncer, do tratamento de câncer, mas o processo depressivo permaneceu. Mesmo você sabendo que estava curada? Mesmo sabendo que eu estava Você, curada. quando é que você recebeu o resultado que estava curado? Foi depois da ultra... Você fez químio, o rádio. Fiz todo o protocolo de tratamento, fiz rádio. Como é que foi o processo? Porque é o seguinte, a gente vai lá para esse fato do suicídio que você está tratando agora. A gente falou da questão de coach e abordamos pontos. Agora que esses pontos que você está abordando aqui são pontos cruciais e presentes na vida das pessoas no período durante e pós-pandemia. Hoje os relatórios de saúde mental, principalmente envolvendo homens, porque geralmente essa parte de saúde mental afetava mais as mulheres, devido a uma série de comportamentos dos homens, né? A parte da sociedade machista, as mulheres sobrecarregadas, enfrentaram uma pandemia
onde tiveram que se desdobrar, e muitos casamentos se desmancharam, por uma série de coisas. Então, um momento muito delicado. E você aborda um ponto agora, que são pontos delicados e muito interessantes de falar, que é a questão da depressão, levando até um ponto, um ápice, um máximo, que é a questão da tentativa de suicídio. E aí, o que eu gostaria de te perguntar por exemplo, o câncer, de uma forma geral, ou pelo menos de uma forma que se conhece, é um tumor, né, como, por exemplo, vamos dizer, no útero, cria aquela junção de células malignas, né, que vai aumentando. Então, a quimioterapia vai tentando diminuir, depois eles extraem com uma cirurgia, parte para um novo tratamento de quimio ou rádio, dependendo do que for, para tentar limpar o setor e acabar com qualquer vestígio do tumor maligno. Beleza. No seu caso, foi no osso. Foi ósseo. Iniciou no osso do pé. E aí você fez o tratamento. Como é que foi isso? Como é que foi esse tratamento? Quando eu descobri que tive a certeza, aí primeira batalha, né? Primeira busca, encontrar um especialista que conseguisse acompanhar o meu caso, porque eu senti dificuldade nisso, mas consegui encontrar o Dr. Mário Arnoldi. Ele atendia na época em Natal. Na época eu tinha o plano de saúde e me ajudou muito nessa questão da assistência. Foi pelo Hospital Apivida, mas as medicações era sempre associado, sempre na Liga. E aí o primeiro passo foi, eu passei pela primeira cirurgia de reconstrução, porque eu fiquei com os ossos soltos dentro da parte do dedo, pegando pro pé, né? E aí eu passei pelo primeiro processo e aí eles escolheram a amostra para saber que tipo seria o grau, para ver qual seria o procedimento a ser feito. E sem poder andar... Você tinha histórico na família? Não. De câncer, não? Não. E aí fez esse tratamento? E aí teve esse procedimento, só que aí, às vezes, é até uma história meio louca para algumas pessoas. Hoje, com a fé que eu tenho... E com o pai que eu tenho, que é Deus, é o meu pai que rege a minha vida, que faz tudo por mim. O milagre que Deus fez na minha vida foi de uma forma assim que, para quem é muito cético, para quem é acredita muito unicamente na ciência e na medicina, diz que é história de Trancoso, como diz o... Mas o que acontece? Para resumir, era para ser amputado o meu pé. Eu cheguei aí para consultas e a equipe médica ficar lá com os meus exames, olhando em qual parte ia cortar o meu pé. É melhor cortar o pé todo para não contaminar mais? É melhor cortar só aqui? E detalhe, nessa consulta que foi mais difícil, eu fui sozinha. Fui eu e Deus. Porque a pessoa que me acompanhava não teve como me acompanhar nesse dia e eu fui só. Eu tinha que ir. Muito complicado. E aí, o que acontece? Decidiram que iam amputar na metade, para que não ocorresse a metástase, né, que chama para não... Isso. Ainda chegou a dar foco no joelho, mas como eu já estava em tratamento, aí não teve êxito, conseguiu controlar. E resultado, quando foram marcar a cirurgia para fazer esse serviço, o médico disse assim, vamos só fazer mais um exame e analisar, só para ter certeza mesmo. Se regrediu, como é que tá? Resultado. Milagrosamente, nesse exame, quando foi feito, constatou que estava só o resíduo seco do tumor e a célula dentro. E aí partiu para a cirurgia? E aí partiu só para a parte de reconstrução, para que eu pudesse voltar a andar. E aí foi removido o tumor? Não, eu fiquei com a parte de tumor... Só dentro, que ele estava morto. Só que não tinha mais a célula cancerígena tinha morrido. Estava morta. E aí eu fiquei até hoje eu carrego essa cicatriz. Eu sei que eu tenho um tumor dentro do meu pé que está ali seco, existiu, mas células não tem mortas. mas não tem mais nada e não tem aos de poucos voltar, nada. O perigo ela sempre tem que monitorar. Você faz monitoramento. Cada quanto tempo? Tem 6 meses? Tem todo, de ano em ano, tem todo um cuidado, né? Hoje eu estou mais tranquila quanto a isso. Antes tinha que ficar fazendo exame de radiografia constantemente para ver. Hoje em dia Mas não. pelo exame de sangue do PSA você já acompanha. Hoje em dia somente isso. E eu acredito que o que Deus faz não tem quem desfaça.
Só ele mesmo. Pelo seu exame, o PSA sempre mostra ali, não tem Tá alteração. tudo tranquilo. E Muito bom. é uma questão de responsabilidade minha também. Eu sei que não somente esse caso que eu já tive, como em qualquer outra parte do corpo nós carregamos, com uma versão dentro da gente, a gente carrega uma versão boa e uma versão ruim. A gente quem decide, escolhe qual que a gente vai viver. Qual é a que a gente vai deixar despertar mais a cada amanhecer dentro de nós. E aí eu decido cuidar da minha saúde, tá observando o que eu me alimento, tudo isso eu posso trazer um resultado positivo ou negativo para mim. Essa parte, até aí tudo bem, mas quando se tratando da parte da depressão, foi onde eu senti muita dificuldade. Eu fazia acompanhamento com profissionais, psiquiatra, psicólogo, tinha terapias, tomava muito medicamentos. Sim. Fármacos. Quando o organismo não produz a química, tem que pegar a química. Mas, infelizmente, chegou a um nível que é algo tão... Eu mesma, quando analiso hoje, tem um estudo dentro da neurociência, dentro da minha formação, abrange essa parte da neurociência, e eu fico assim analisando, poxa, que coisa louca, como o meu cérebro funcionava naquela época, e às vezes eu fico tentando entender como era que aquilo acontecia, porque eu tomava os medicamentos para dormir, às vezes eu me automedicava em dosagens altíssimas, onde por trás... Tinha que dar um apagão, um reset. Você queria dar um reset do dia. Mas eu queria dar um reset de vez, porque eu tomava altas dosagens que era para dar um apagão, assim, para mim não acordar mais mesmo. Uhum. O objetivo era esse. Só que aí o que acontece? Nem assim eu dormia. Eu passava a noite inteira dentro de casa, sozinha com meu filho ali. Na época eu não era casada. Quando eu separei do pai do meu filho ainda era bem pequenininho. Quando eu vivi esse episódio, eu ainda não era casada. Uhum. E eu ficava dentro de casa Era rodando. você e você, né? Era eu e eu. E aí o que era que me segurava? Olhar para o meu filho, saber que muitas coisas que apenas eu entendia, outra pessoa não Além poderia de você entender. que precisava de você tinha uma criatura que precisava muito mais. E aí, E por que sem incrível que você, pareça, o menino, pela condição dele, de ter o autismo e o TDAH, muitas vezes passava a noite também sem dormir. E era a sua companhia. Acabava sendo minha companhia. Por muitas vezes, meu filho com 4 anos de idade, às vezes dói em mim saber que eu gerei essas memórias nele. Ele com 4 anos de idade, sem ter noção do que passava Mas na você minha acha mente. que gerou? Você Gerou acha? porque gera. O ser humano, ele fica com memórias de quando ainda estava no útero Não, da tudo mãe. bem, mas estou dizendo, mas você acha que de alguma forma hoje... Qual a idade dele? Ele está com 9 anos. Não, você acha que hoje isso está afetando nele? Não. De forma direta, não, mas inconsciente, sim. Tanto que, às vezes, quando eu choro, de emoção, de alegria sim. mesmo, ele já desperta, eu percebo um gatilho nele de preocupação, de dizer, mamãe, o que foi que aconteceu isso. com você? Então, eu sei que por trás existe uma memória nele que gerou esse medo nele. Mas Por muitas vezes ele enxugava as lágrimas dos meus olhos com a fraldinha dele. Que legal. Mas eu vejo, você pode ver por uma ótica, eu vejo por outra, né? Porque esse relacionamento mãe e filho, hoje em dia, diante da tecnologia, diante de tantas outras prioridades que as famílias têm traçado, ou focado, ou até mesmo displicentemente desvirtuado, tem esse apego, esse vínculo, essa emoção tem ficado mais distante. Mas, de repente, seu filho, por precisar mais de você, e você ter passado por essa situação com ele, no que você analisa dizer que pode ter gerado um trauma ou uma coisa que fique lá, eu já acho que que criou foi um vínculo mais forte. Que no subconsciente dele, ele tem uma pessoa que cuida dele, mas ao mesmo tempo desperta nele um cuidado em cima de você. Você está entendendo? E é assim que acontece. Então isso vai crescer, eu não vejo como um trauma, eu vejo como uma coisa, uma base, um sentimento forte que vai ajudar vocês dois a cada vez mais se protegerem, Sim, né, na sim, vida. Também. Então, assim, é muito interessante a sua história, né, porque eu acredito que tudo isso que você passou serve para que você também avalie uma série de coisas, porque quando passa por situações como você está relatando aqui, tem tanta coisa na vida que as pessoas discutem, se estranham, se adversem por coisas tão banais que a pessoa olha assim e diz, poxa, se essas pessoas souberem como a vida é tão importante, tão preciosa,
e que coisas tão banais, tão levianas, não merecem tanta raiva, tanto ódio, o mundo seria outro, né? E se as pessoas tivessem... eu acredito que às vezes até tem, mas não sabe ainda o peso não sentiu ainda o peso do resultado. E às vezes até sente, mas por ser viciado em sentir dor, porque existe o vício de viver um resultado negativo, existem também dentro da área de vícios emocionais, que é um assunto mais abrangente, tudo começa da nossa comunicação. Por exemplo. Exemplo, a maneira como você acorda de manhã, o primeiro pensamento que vem na sua mente, sua primeira fala vai direcionar muito como vai ser a qualidade do seu dia. Se amanheceu, eita, tô atrasado, tudo vai estar Ou atropelado. seja, automaticamente você já está comunicando para o seu cérebro que está tudo atropelado. Então, assim, na época, hoje eu entendo que quando eu vivia aquele resultado, eu tinha diversas falas que me levavam a viver esse resultado. Trazendo para o lado profissional, Sim. como eu era uma pessoa muito voltada para trabalho. Tipo como? Isso vai me matar. E andou perto. Ou então, vão me deixar doida. Andou Também perto. andou perto. Rapaz, andou ali colado. Na linha. Foi tênue essa. Foi. Aí, e diversas falas que são falas bobas que as pessoas falam no dia a dia, mas que não têm noção do peso. Porque a própria palavra de Deus diz, quando você vai olhar na Bíblia, que é o meu livro base. Eu sou uma leitora, assim, eu amo leitura, mas tá há mais de 2000 anos e nunca falhou o que está lá até hoje. Ninguém conseguiu provar o que tenha falhado. Tentaram tanto acabar com a Bíblia e não conseguiram, né? Mas a palavra tem poder. Claro. E de uma só fonte não pode sair 2 tipos de água. Muitas vezes a pessoa quer ter um resultado positivo, aí começa a dizer, mas eu queria tanto que isso acontecesse, assim, 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 dizendo na perspectiva boa. Mas antes de dizer isso, já tem espraguejado, já tem dito, vai dar tudo errado, não vai dar certo, e acaba assim, o perigo disso. Você começa com a comunicação, até mesmo que você escuta. Na mesa que você senta, qual é o assunto que rola? Que a comunicação não é só o que eu falo, é o que eu também escuto, é o que eu também... O que lhe influencia? Qual é o seu meio? O que você assiste, qual é o tipo de leitura que você se propõe a fazer, se você se propõe. Quando você se conecta com alguém, o que é que vocês conversam? E tudo isso vai me gerar um pensamento. Seja um pensamento positivo ou negativo. E a partir desse pensamento é como eu vou começar a agir, consciente ou inconsciente. E aí vai gerar um resultado. Tudo começa dessa comunicação. Você veja que é muito comum pessoas que têm resultados iguais se conectarem de forma fácil. E ficar competindo para ver quem tem o pior resultado. Você já viu competição de sofrimento? O pior resultado? Sim, tipo assim... Rapaz, eu sofri quando era um acidente uma vez, aí o cabo disse assim, não, você não sofreu mais do que eu, não. E se a pessoa não tiver um resultado pior, procura da mãe, do pai, não sofreu mais do que mamãe, não, e começa a... Chama-se o quê? Competição de sofrimento. Competição de sofrimento. Você faz. Isso foi nada, meu amigo. Pior fui eu. Aí nesse negócio. Sim, vai lá. Aí nesse negócio, o que a pessoa acaba? Tá comunicando o resultado para a sua vida. Sim. Aí vamos trazer aqui, voltando um pouco para o que a gente estava falando das empresas. Encontra dois empresários, 2 líderes. Aí, rapaz, estou passando por uma situação lá na minha empresa, a equipe tal, a equipe de logística, por exemplo, não está dando o resultado que espera. Todo dia eu tenho um problema. Aí o outro diz, rapaz, não está pior do que eu, não. Lá, pior amigo, que todo dia tem problema no fechamento do caixa, não sei para onde esse dinheiro está indo, eu acho que alguém está me roubando. Aí o outro, rapaz, tá aí que você me despertou uma coisa, eu acho que estão me roubando. Aí começa a criar uma situação, porque, detalhe, veja só, quando você começa a falar, querendo ou não, em grande parte dos momentos, é como se seu cérebro criasse uma visualização mental. Sim, claro, um filme, cria. E aí o que acontece?
O expectativa do que está acontecendo ou poderá acontecer, o que aconteceu. O cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Isso é comprovado já cientificamente. Já pegaram um homem, colocaram dentro de uma máquina de ressonância e aquelas de eletroencefalograma e começaram a dar estímulos a ele, dando comandos para ele imaginar, fazendo uma viagem e tudo. E foi comprovado que os estímulos no cérebro era, tipo, se era vivendo uma cena de felicidade, o corpo dele, todo o cérebro comunicava a química de felicidade e reagia assim, dessa maneira. E aí o que é que acontece? O que é que você tem ensaiado mais no seu dia a dia? Resultados, você tem ensaiado mais se imaginando, vivendo resultados positivos ou negativos? Por incrível que pareça, Sim. de acho que uns 3, 4 meses pra cá, eu só penso positivo. E aí, como é que as coisas têm acontecido na sua vida? Os cartões de crédito estourados começaram a se pagar, os boletos começaram a se ajuntar e dividir realmente faz sentido, direitinho. porque está acontecendo, né? Como a gente estava conversando nisso, gradativamente. Está acontecendo e eu só tenho que agradecer e continuar desse jeito. Aí, uma coisa, uma observação. Você... Eu não compartilho mais, eu não compactuo mais com você. Quando eu chego nessa sala lá, eu digo, e aí, como é que tá? Você diz, fumo. Se você disser fumo, eu saio. Não, mas o fumo que eu falo lá não é relacionado com a minha vida relacionado com o ambiente lá do trabalho. Mas você não está dentro do ambiente, não? Você poderia dizer assim, Moreno, tá complicado, mas vai dar primeira, vai dar Não, top. pior. Tem um fuminho aqui, mas a gente vai resolver. Vai. Pior é a pessoa que, além de trazer resultado negativo para si, ainda propaga, fica pulverizando. Não quero dizer quem sabe, não conheço ninguém assim, não. Não, ele é de boa. Mas você imagine isso todos os dias dentro da sua empresa. Se concluindo o raciocínio, você perguntou desde quando isso aqui, eu disse uns 3, 4 meses para trás, porque vem acontecendo tal, o pensamento positivo. Aí eu tenho um ditado que, eu venho dizendo esse ditado há uns dias aí, que vai dar certo, porque errado já deu. Tá vendo como é que é o negócio? Aí você tá concretando. Aí, tipo assim. Ela agora vai desmanchar esse novelo. Pronto. Rapaz, vamos pode lá. desmanchar esse novelo. Eu não, a gente não dá conselho. Mas. Errado já. Esse pessoal, presta atenção. Vamos lá. Vamos pro Imagina o pessoal. resultado que você vai colher e aí você vê se vai ser bom. Porque o detalhe muitas vezes você imagina algo hoje e aí você fica naquela. Mas aí será se quando você for colher esse resultado, você gostaria de estar lá vivendo isso? Uhum. Como é que você vai se sentir quando você estiver lá vivendo isso? Então, um conselho para quem tem essa maneira de dizer, rapaz, vai dar certo porque errado já deu. E, presta atenção, viu, pessoal? Vai dar certo porque errado já deu. E aí? Você tem que decidir se você quer que sua vida dê certo ou errado, porque ninguém vai poder decidir por você. E detalhe, depois quando der errado, você não vai poder culpar ninguém. Único, exclusivamente, o próprio. Você já determinou antes que qualquer outra pessoa ou qualquer outra situação, você já determinou. Então, quando der errado, não venha dizer que foi porque fulano não fez do jeito que era para ter sido feito ou alguma coisa do tipo. Não, eu tô pulando justamente essa etapa, porque o errado já deu. Agora eu tô fazendo para dar certo. O errado já deu. Ele quer defender essa teoria. Eu não tô defendendo, não. O errado não já deu. Agora eu tô fazendo dar certo. Entendeu? Tô entendendo. Ele quer dizer que tem que... Não entendeu. Mas ela tá tentando lhe orientar, dizer que deixa esse negócio que deu errado para trás. Olha, o passado, por que é que hoje, trazendo, isso é uma coisa séria, por que que as pessoas mudam de ano, e é muito comum, final de ano, principalmente Réveillon, virada de ano, todas as pessoas que dizem, esse ano eu vou fazer, faz 300 promessas. Aí por que colhe o mesmo resultado? Porque continua fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes, trazendo o passado, pessoas deixam de viver grandes oportunidades porque arrasta coisas do passado. Não, vou não, porque naquela vez fulano... Olha, passado, a gente não tem como deletar.
É algo que já aconteceu. Se foi ruim, faça por onde não viver mais aquilo. Se foi bom, agradeça. Uhum. Porque é referência. Você olhar para o seu passado de uma forma madura é você saber se você avançou ou se você continua numa zona de conforto ali, Ou do mesmo regrediu. jeito. Se você regrediu, vai servir como uma referência. Hoje eu olho pro passado e eu vejo que eu progredi. Parabéns. Eu notei. Você usa aquele negocinho para crescer a barba, tá aumentando. Não, ali já faz tempo que eu usava, não tem nada a ver. Não, mas ele evoluiu. Ele é um profissional do futuro. Ele é um profissional que é de agora e no futuro. Não vou nem dizer isso, eu vou fugir dessa sua situação. Mas é tanto que você está se afinando com ele e eu tô de olho. E é importante isso. O que me levou a fazer negócios com o Watson? Uhum. Questão de alinhamento. Qual foi a primeira coisa que eu observei? Quando ele foi me apresentar o trabalho dele, a maneira como ele veio me apresentar. Porque tudo comunica. Como foi? Ele preparou toda uma apresentação, quer dizer, ele comunicou dedicação. Primeiramente ao trabalho dele. Sim. Ele valorizou o trabalho dele. Ele dedicou o melhor dele dentro daquele tempo para trazer para mim. Aí, às vezes, pronto, quem tem empresa que tem equipe de venda ou que recebe as pessoas. Aí, às vezes, a pessoa, já aconteceu de empresa dizer assim, minhas vendas estão ruins. Aí, tipo assim, quando eu olho a equipe de venda, as meninas estão com os cabelos assim. Aí, tipo assim, você vai ver como é que você quer vender, a comunicação visual trazer o melhor para as pessoas se você não está dando o melhor nem para si próprio. Sim, entendi. Antes de você dar o melhor para os outros, você tem que primeiro dar o melhor para si. Você só dá aquilo que você tem. Uma vez, você falando sobre isso aí, uma vez eu vendo um coach sobre comportamentos e tal, eu disse, rapaz, é o seguinte, quando você resolve andar de sandália à vontade, não sei o quê, mesmo num dia, num horário de trabalho, mas que, por exemplo, sua empresa lhe permite você ir à vontade, de sandália, de bermuda, de camiseta, e você começa a fazer isso todo dia, rapaz, você já desistiu de você, da sua imagem, né? E tem tudo a ver, né? Porque você vende. A pessoa que trabalha com vendas é um produto que tem que ser apresentado, é um cartão de visita. Exato. Né? Então, você está certo nesse sentido. De repente, você chega numa loja de roupas para comprar e a pessoa que está vendendo está toda desleixada, amigo, fica difícil. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras muito parecidas. Verdade. Kelvin, é muito bom bater um papo com você. Teria alguma coisa que você gostaria de ressaltar aqui? Foi bom abordar vários temas com você, vários pontos. E eu gostaria que você ficasse à vontade se você quisesse e veio para cá com a ideia de transmitir alguma coisa que você achou que não foi, que não transmitiu e que ficou vago. Ou se você gostaria que a gente fizesse alguma pergunta que não foi feita. Então, fique à vontade. Vamos lá. Para que não fique um assunto vago e que fazer começando do começo, aí tem o meio e o final, relatando a experiência quanto à depressão e associando ao assunto, que é a abordagem que a gente está trazendo, uma abordagem mais profissional, mais empresarial, eu pedi demissão porque eu já não conseguia mais lidar com as demandas e levantei bandeira branca para o que eu mais gostava. Não foi por vontade, assim, de dizer, não, vou para... Mas esse momento de dor me direcionou a viver algo melhor. Sim. Aí, às vezes, a empresa ou a própria pessoa em si está passando por um momento difícil e, às vezes, acha que aquilo ali é um fim. Primeiro ponto, é uma fase, não é uma vida. Uma fase é muito pequena perto de uma vida. Sim. Aí, outra coisa, sempre que tiver num momento difícil... A solução, como a grande parte da sociedade, principalmente o brasileiro tem muito isso, de reclamar ou de ficar, é o governo procurando culpado. Olhe para você, você é o único responsável pela sua vida. Olha, por que eu estou vivendo esse resultado? O que é que você está fazendo de diferente hoje que de ontem? Né?
Ou está fazendo a mesma coisa todo dia? O que é que tem me ocasionado esse resultado? Muitas vezes as pessoas perguntam por quê, mas para quê? Para que eu estou vivendo isso? E isso me trouxe a ter uma crença, uma ideia muito forte dentro de mim. É que eu nunca perco. Eu adquiri dentro de mim, eu saí da derrota da minha própria vida. Eu aprendi que poço não tem fundo. Quanto mais você tenta sair, mais você cava o buraco. Aí o que acontece? É gerar uma mentalidade vencedora. Para você ser um empreendedor, um empresário, um líder, uma pessoa de sucesso, você tem que ter dentro de você tem que se reconhecer primeiramente como uma pessoa vencedora. Porque uma pessoa vencedora vai ter atitudes de vencedor. Vai fazer as coisas como um vencedor. E aí, automaticamente, se eu faço as coisas como um vencedor, eu vou ter coisas que um vencedor tem. Então, eu trago isso para a minha vida, eu nunca perco. Se eu não ganhei, eu aprendi. Eu aprendi uma maneira que aquilo ali não é a maneira de ser feita. Você tem como hábito terminar o seu dia, fazer uma avaliação de como foi o dia e o que precisa ser feito amanhã? Na verdade, eu faço isso e não só faço isso, eu faço uma reflexão do impacto que isso pode me gerar lá na frente. E o que eu não consegui, o porquê que eu não consegui. Se foi porque eu adiei, se foi algo que realmente aconteceu, um evento. E esse evento, por que esse evento veio atrapalhar a minha agenda? Porque quem não tem agenda vira a agenda dos outros. Se você não fizer a sua programação, e você ser o responsável para cumprir essa programação, a todo instante alguém vai chegar e vai dizer, assista assim. Faça isso. Isso. E no final do dia você tem feito tudo, menos o que você estava programado para fazer. Passo por isso todo dia. E aí você vai gerar depois um sentimento de autocobrança e de culpa. Por que eu não fiz isso? E os seus resultados não vai sendo como você deseja. Você está adiando o seu sucesso, a realização do seu objetivo. Pegando a deixa dela com o que você está dizendo aqui, é porque você tem uma agenda profissional cheia e você está deixando pouco espaço para a sua agenda pessoal. Mas não quer dizer que você está sendo a agenda dos outros e não a sua. Você tem a sua agenda que é profissional, que é cheia, que todo mundo fica gravando, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Você está entendendo? Mas quando termina o dia, você olha assim, rapaz, eu produzi muita coisa hoje. Agora, meu mesmo, produzir o quê? Aí é outra história. Entendeu? Isso é bem importante. Você vê como é um trabalho diversificado, essa área empresarial, a questão da produtividade. É um dos pontos que eu trabalho também, essa questão da produtividade. Eu estou apenas brincando com ele. Mas... trazendo exemplos, tem pessoas que terminam o dia com a sensação que fez 1 milhão de coisas, mas que não andou. Fazer muitas coisas não quer dizer que o seu dia foi produtivo. De repente, foi um dia onde você fez várias coisas e nenhuma foi condizente com o resultado que você queria atingir. Ou vai contribuir na evolução mais E aí, frente. como líder, entra a parte assim, onde entra, tipo, isso aqui é algo que eu preciso realmente estar fazendo? Ou é algo que eu posso delegar? Entra várias coisas. Mas é muito importante trabalhar isso, porque se eu tivesse esse conhecimento tempos atrás, muitos dos problemas que eu passei tinham sido minimizados, talvez nem teria acontecido. Sua agenda profissional hoje, nessa linha de coach, você tem espaço, está cheia, está confortável, como é que está? Está com vagas abertas. Tá com vagas abertas porque eu estava com alguns trabalhos, aqui para a região, estava com alguns trabalhos no estado do Ceará e dei uma pausa lá. Muito distante, né? Por conta da atenção que eu tenho que dar ao meu filho. E aí eu estou focando mais aqui. Eu tenho um dos valores da minha vida que é muito importante, é minha família, meu filho. E sim, é inegociável para mim. Então, eu busco adequar a minha vida para que eu viva com qualidade, atinja sucesso, contemplando todas as áreas da minha vida. Isso é muito bom e não é um diminuindo privilégio. E nem eliminando os resultados que eu quero atingir. Mas, se preciso, eu modifico a rota, mas não desisto do objetivo. Muito bem. Você faz contato direto com os prováveis clientes ou você aguarda que eles lhe procurem? Como é que está a sua parte de venda? Momento, como é que você se vende? Nesse momento, eu estou mudando o meu posicionamento. Antes eu estava, por estar
num nível dividido entre estudo e trabalho, eu estava mais aquela coisa, quando me procurava. Agora não, eu mudei o meu posicionamento. Eu estou prospectando e também aberta para quem me procura. Por quê? Porque eu mudei o meu posicionamento. O meu tempo agora é outro. Eu concluí algumas etapas de estudos que eu estava e eu estava me dedicando para que aquela história, quem quer abarcar o mundo acaba não conseguindo, às vezes, até fazer nada. E eu estava respeitando o meu tempo, vivendo o meu momento. Quando eu concluí o mestrado e tudo, aí consegui aderir mais tempo. Muito bem. Kélvia, eu quero dizer aqui, pelo menos da minha parte, foi um prazer imenso bater um papo com você. Para os ouvintes, é uma temática um tanto quanto que não é comum, né, mas que foi brilhante aqui a conversa com você, a sua desenvoltura de bater um papo, de esclarecer pontos obscuros, de uma certa, principalmente na questão do comportamento, a sua superação de vencer uma coisa tão delicada hoje que mata muita gente, que é a questão do câncer. E assim, você tem uma história de vida bem legal, tem uma história de vida como profissional, e que a gente deixa aqui para você que tem empresa, que você que tem comércio, não importa a atividade, a empresa que você tenha. Certamente você vai precisar de uma orientação, de uma luz, de um norte. Ela vai lhe entregar uma bússola, né, para que você tenha um norte de como trabalhar. Então, contrata os serviços aqui da Kélvia. O arroba dela, o Watts vai colocar aí novamente, o arroba da Kélvia. Arroba Kélvia Kalene. Kélvia Kalene. 2 L's. Isso. Pronto. Manda uma mensagem para ela, o contato dela. Quer dar o número do telefone? Pode ser o profissional? Sim, DDD 84 99635 8014. Pronto, vai estar aí na telinha. Então, pessoal, Kélvia, muito obrigado. No dia que quiser aparecer com qualquer temática, seja essa ou outra, fica à vontade. Sabe o contato do Watson, meu, fica à vontade, viu? Prazer imenso. Agora o contato com o Watson vai ser aí constante, parceria juntos para atingir resultados. E é isso, quando você se alia às pessoas certas, você consegue o resultado certo. Sim. Eu costumo falar, metanoia, né? O que é isso? Você quer atingir o resultado, quem você quer se tornar. Então, você tem que se aliar às pessoas, a quem você quer se tornar, pessoas que estão caminhando. O Watson está buscando resultados dentro da área profissional dele, eu também estou. Então, une e faz aquele match, né? E aí, o que acontece? Você está alinhado, pessoas certas, nos lugares certos e com conhecimento certo, sucesso na certa, atinge o resultado na certa. O céu é o limite. Muito bem. Kélvia, prazer imenso, muito bom bater um papo com você aqui. Valeu, obrigado pessoal. Pelo convite. Não esqueçam de se inscrever aí, compartilhar. E até a próxima, bacaninha. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado aí pela presença, foi muito bom bater um papo com vocês. São pontos bem interessantes.